Gostaria que todos abrissem a palavra em 1 Pedro 5 e o verso 6, que vai dizer assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Seja sombrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramindo como leão, buscando quem possa tragar. Aleluias. É uma palavra bem interessante e poderosa, aqui aonde nós observamos que Pedro, um dos discípulos de Jesus, que se tornou apóstolo, ele vai, através do Espírito Santo, vai escrever essas palavras, e vamos aqui observar que, para que nós possamos aplicar em nossa vida, vamos ver quanto ela é poderosa. Aqui o texto, no capítulo 5 e o verso 6, vai dizer: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Então, quando nós entendemos isso, pode ter certeza que as lutas vai se tornar pequena. Mas talvez você pode falar: mas como assim? Você não sabe a luta que eu estou passando. Todos nós temos uma luta difícil. Igual eu falo aqui na igreja, só sabe a luta quem está passando por ela. Talvez a minha luta para você pode ser pequena, e talvez a sua para mim pode ser pequena, mas quem está passando a luta sabe. Mas o que eu quero que a igreja entenda é o quê? Que no momento que nós entendemos que tem um Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que criou o céu e a terra, um Deus que numa simples palavra foi criando todas as coisas, entendemos que esse Deus não tem nada que vai impedir o agir dele. Igual a palavra diz, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Então, quando nós entendemos isso, o nosso problema, a nossa dificuldade, a nossa tempestade, tudo aquilo que passamos, que muitas das vezes tem afligido a minha vida e a tua vida, vai se tornar pequeno. Mas só isso vai acontecer se eu e você fazer o que o texto está nos ensinando: se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. O ato de se humilhar é você reconhecer que você não consegue resolver aquilo, mas tem um que tem todo o poder, que vai conseguir resolver. Então aqui Deus está falando ao nosso coração dessa forma, que o problema que você está passando é difícil para você, mas Ele pode resolver. Mas para isso é necessário você vir até Ele, se humilhar perante dEle, reconhecer que Ele é o Deus poderoso. Aleluias, porque o nosso Deus tem todo o poder. A Bíblia vai dizer que as mãos do Senhor não está encolhida para que não possa o salvar. Então eu entendo que a mão do Senhor está a todo tempo estendida, salvando muitas pessoas. É por isso que o salmista vai dizer: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? Então eu entendo e eu tenho essa pura certeza que o nosso Deus, Ele tem cuidado de mim, de você. Ele tem salvo. Quantos livramentos Ele tem dado para mim, quantos livramentos Ele tem dado para você. Às vezes na correria da vida, do dia a dia, você esquece de ser grato a Deus. Mas que eu e você possamos entender uma coisa: se hoje eu respiro, se hoje eu estou de pé, é graças ao meu Deus. Ele tem me dado fôlego de vida, Ele tem me dado saúde, Ele tem me dado livramento, Ele tem cuidado de mim, Ele tem trazido sustento para a nossa vida. É por isso que eu e você temos que nos humilhar perante a Deus, reconhecer que Ele é o nosso Senhor. É como o salmo que eu li aqui hoje, o Salmo 23, eu acredito que todos conhecem: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aleluias, o Senhor é o meu pastor. Então, quando Deus é o nosso Senhor e o nosso pastor, você pode ter certeza que Ele não vai faltar em nossa vida, Ele vai cuidar. Aleluias. Qual é o pai que não quer cuidar do filho? Qual é o pai que vai deixar o filho sofrendo? Qual é o pai que vai deixar o filho ali passando fome? Imagine Deus, que o amor dele é tremendo, é grande. Aleluias. Então aqui Pedro vai nos orientar dessa forma: humilhai-vos perante, debaixo da mão de Deus, da potente mão de Deus. Ou seja, não é simplesmente uma mão, é poderosa, porque o nosso Deus, Ele é o poder.
A palavra diz que Ele é onipotente, ou seja, Ele é o todo-poderoso, Ele é o próprio poder. E aí o texto vai continuar dizendo o quê? O verso 7: lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia. Quando nós falamos de ansiedade, nós entendemos o que é ansiedade. É inquietação. O que é ansiedade? É aflição, é uma preocupação a mais. Não é uma preocupação normal, que todos nós temos preocupação. Aleluia. Mas essa preocupação é uma preocupação, né, aumentada. É uma pessoa que não consegue ficar parada, porque tão ansiosa, é tão preocupada, a luta pode ser tão grande que fica desesperada, vamos dizer assim. Então, o que o texto nos diz? Lança sobre Ele, sobre Deus, toda a sua ansiedade, e Ele cuidará de vós. Aleluias. Se nós lemos lá em Filipenses 4, 6 e 7, vai dizer assim, ó: não andeis ansioso com coisas alguma. Aleluias. Por quê? Porque se nós esquecer do nosso Deus, nós vamos estar ansioso, preocupado, nós vamos estar aflito, inquieto, porque nós vemos que tem coisas na nossa vida que não conseguimos resolver, né? Principalmente quando é doença ou quando é parte financeira. Você quer fazer de tudo para pagar aquela conta e não tem dinheiro, quer trabalhar e não consegue resolver aquilo, ou a doença vem, você compra remédio e não sara. Então isso nos deixa o quê? Ansioso, aflito, nos deixa cheio de preocupação. E aí é o momento que o texto nos diz, e o próprio Deus está dizendo para mim e para você: não andei ansioso. Aleluias. Entrega na mão dele, porque Deus está dizendo para mim e para você: entrega a sua ansiedade na minha mão, que eu cuidarei de vós. Aleluias. Deus, Ele cuida de nós. Deus, Ele tem cuidado de mim e de você. A partir do momento que nós nos humilhamos perante a Ele, não perante o homem, mas sim perante o Deus. Aleluia. Como eu disse, humilhar não é ser humilhado. Humilhar é você reconhecer. Ser humilhado é diferente. Às vezes você passar, uma pessoa acha que é mais do que você e se humilha, né? Quer pisar em você, isso é ser humilhado. Mas se humilhar é diferente. Você chegar e reconhecer que o nosso Deus é todo poderoso, isso é diferente. E Deus somente quer isso. Deus, Ele quer de mim e de você que eu reconheça que Ele é o nosso Pai, que Ele tem cuidado, porque tem muitos filhos aqui na terra que muitas das vezes, não respeitam o próprio pai, muitas das vezes, quer falar mais alto do que o pai, ou às vezes até xingar, falar mal, e Deus não agrada disso. A Bíblia até diz que aqueles, que obedecem os pais, os dias deles são prolongado, aumentado. Então os filhos que obedecem os pais, os dias são aumentados. Aleluia. Porque Deus fala dessa forma? Porque Ele quer que eu e você obedecemos a Ele. Ele quer que nós entendemos que Ele quer o melhor para mim e para você. A Bíblia vai dizer também que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então tudo que Deus quer para nós é coisas boas. E muitas das vezes nós temos desapontado Deus, tem preferido ouvir outras vozes do que a voz do Senhor. E Deus está dizendo aqui para mim e para você: a partir do momento que nós humilhamos perante Ele, aleluia, Ele vai nos exaltar, Ele vai nos levantar. Às vezes você se humilha perante as pessoas, vai pisar em você, vai te jogar para baixo. Mas quando nós humilhamos perante o Senhor, Ele vai estender a mão e vai nos levantar e nos colocar de pé. Assim como Pedro, usado por Deus, fez com aquele paralítico na beira do templo, enquanto os muitos estavam mendigando, humilhando. Você é mendigo, você não está passando fome, toma uma moedinha. Mas vai dizer que quando Pedro, homens de Deus, ou seja, representando o próprio Deus ali, passa e olha para aquele homem, ele vai dizer: eu não tenho ouro nem prata. Ou seja, o que você quer para você vai ser humilhação, mas o que eu te dou em nome de Jesus é o poder de Deus. Levanta e anda. Ou seja, a partir de hoje você não vai ficar mais mendigando, mas sim você vai começar a andar e glorificar o nome santo de Deus. Assim que Deus faz comigo e com você. A partir do momento que nós reconhecemos que a mão dele é poderosa, ou seja, a mão dele tem todo o poder, ele pode todas as coisas, ele vai nos levantar, nos colocar de pé.
Aleluias. E aí ele diz: para de ser ansioso, para de ficar preocupado com muitas coisas aí. A preocupação da terra é grande, nós todos, nos preocupa, mas não exageradamente. Lá em Mateus 6, vai dizer um versículo, vai dizer o que? Não andei ansioso por haver de comer e de vestir. Ou seja, muitas das vezes estamos ansiosos: não tenho uma roupa, estou ansioso, não tenho o que comer. E Deus vai dizer lá no Mateus 6,33, buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Aleluias. Então, em vez de eu andar ansioso, Deus está dizendo para mim: me busca as coisas do céu, busca a tua salvação, busca o reino, busca as coisas espiritual, que essas outras coisas que você necessita, eu vou estar cuidando de você. Eu já sou o seu pastor, eu sou o seu Senhor, então nada vai te faltar, eu vou cuidar de você. Então busca o meu reino, busca a salvação. Aleluias. Então, quando nós entendemos isso, não andamos ansiosos. Mas quando nós não entendemos, qualquer prova, qualquer luta vai nos jogar para baixo. Qualquer prova, qualquer luta vai nos deixar desesperado. Por que tem muitas das vezes, quando vem uma preocupação muito grande, exageradamente, tem pessoas que querem tirar a vida, ou às vezes quer fugir para bem longe, porque não se humilhou perante Deus. Porque como humilhamos perante o Senhor, Ele vai cuidar de mim e de você. Aleluias. No Salmo 55 e o verso 22 vai dizer assim: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. E em Provérbios 12, 25, a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Aleluias. Então, quando a ansiedade vem no nosso coração, vai nos abater o quê? Nos colocar para baixo. Muitas das vezes vai nos levar à morte. Mas a boa palavra, que boa palavra? A palavra de Deus, aleluias, ela vai nos dar vida, aleluias, ela vai nos fortalecer, glória a Deus. E aqui podemos observar que no verso 8 vai dizer: seja sombrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor, bramindo como leão, buscando a quem possa tragar. Aqui resume esses versos que eu vi anterior. Quando nós não humilhamos perante o Senhor, reconhecemos que Ele é nosso Deus, que Ele tem cuidado de nós, nós nos tornamos frágil. Aleluias. Porque quando nós o humilhamos perante as mãos poderosas de Deus, nós estamos sendo protegidos por Ele. Nós estamos reconhecendo que Deus, nós precisamos de Deus. Então os anjos do Senhor vão acampar ao nosso redor. Mas quando nós estamos ansiosos, entregamos na mão de Deus, Ele vai cuidar de nós. E aí quando o inimigo vem, ele não vai conseguir nada. Porque enquanto o inimigo vem ao nosso derredor, os anjos de Deus estão ao nosso redor. É como que nós estivéssemos protegidos, e o inimigo tentando nos atacar e não consegue. Mas quando eu e você não humilhamos, não reconhecemos que nós necessitamos de Deus, não reconhecemos que Deus é tudo na nossa vida, aí nos tornamos frágil. Aí é a hora que o inimigo vem e faz o que está dizendo que o adversário anda ao nosso derredor, bramindo como leão, ou seja, ele está tentando nos atacar. E nesse momento nos tornamos frágil. Aleluias. E aqui eu quero estar falando de dois textos em cima desse tema. Aleluias. Humilhai-vos debaixo da mão potente de Deus e lançar a sua ansiedade ao Senhor, que Ele cuidará. Se a gente observar lá em Lucas 8 e o verso 40, o verso 41 vai dizer: eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostou-se aos pés de Jesus, rogando-lhe que entrasse em sua casa. Aqui vamos observar que esse homem era um homem cheio do dinheiro. Ele era o príncipe da sinagoga, era um homem que tinha uma condição boa, é um homem que era respeitado. Mas aqui eu vou observar que a ansiedade tomou conta dele. Por que eu digo isso? Porque a ansiedade, como eu disse para você, é uma preocupação a mais, é um desespero, vamos dizer assim, né? É uma aflição. Então aquele homem estava tão aflito e tão preocupado e tão desesperado, que ele nem ligou se ele,
ele fazia parte dos maioral. Ele vai chegar ao ponto de ir buscar ao Senhor, a Jesus. E naquela época nós sabemos que ele não andava com Jesus. Era como tivesse classes divididas. Ele fazia de uma classe A, e a dos plebeus, daqueles mais baixos, era classe B, C ou D. Então ele chegou a descer o ponto lá embaixo e foi atrás de Jesus. Mas por que ele foi atrás de Jesus? Porque ele viu que era a única solução para a vida dele. E aqui eu abro uns parênteses e quero dizer algo. Muitas das vezes deixamos para buscar o Senhor no momento que não temos mais solução, no momento que a única solução é Jesus. Eu tento de toda a forma, e aí já que eu não consegui, eu vou até Jesus. E não é assim. Como eu disse em Mateus 6,33, está dizendo: buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça. Então temos que colocar Deus em primeiro lugar. A Bíblia não diz amar a Deus sobre todas as coisas. Então aqui vamos observar que ele foi atrás de Jesus, porque ele estava ansioso, desesperado. E vai dizer que ele chega até Jesus e começa a rogar ao Senhor. Ele prostra diante ao Senhor, ele prostra diante a poderosa mão de Deus. Então ele se humilha perante a mão de Deus, perante ao Senhor Jesus Cristo. E aquele ato foi tão sincero que Jesus se agradou. Por quê? Porque passando um tempo após a mulher do fluxo de sangue chegar até Jesus, vai dizer que vem os mensageiros até Jesus, e até aquele homem diz: não incomoda o mestre, a tua filha já está morta. Porque no momento que ele foi até Jesus, a filha dele estava doente, e ele clama a Jesus para curar a filha dele. Mas aí chega a mulher, e Jesus faz a cura na vida daquela mulher. E aí chega um mensageiro e fala para esse homem: deixa o mestre quieto, porque não tem mais jeito. Então naquele momento, quem sabe no coração daquele homem já estava aflito mais ainda, porque agora ele poderia pensar: vim até aqui, se humilhei e nada aconteceu, vou voltar para trás, nada vai resolver. Mas olha o que Jesus vai dizer no verso 50: não temas, crê somente e será salva. Aleluias. Entenda algo: quando eu e você se humilha perante a Jesus, a mão poderosa de Deus, pode ter certeza que Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Quando eu e você entrega a nossa preocupação, a nossa ansiedade, o nosso desespero, aquilo que está nos afligindo ao Senhor, é como o texto vai dizer: Ele cuida de nós. Então naquele momento que Jairo chegou até Jesus e fez essas condições, Jesus já estava cuidando dele. Então quando o mensageiro veio, nada iria acontecer mais com a filha de Jairo, porque Jesus já estava cuidando dela. E aí Jesus libera essa palavra: pode ficar tranquilo, a sua parte você já fez, você já se humilhou perante a mão de Deus, e você já entregou a sua ansiedade a mim. Então só crê, não precisa temer mais, crê, porque a sua filha já está salva. Aleluias. E aí o texto vai continuar dizendo que Jesus vai na casa, e aquela menina estava morta mesmo, mas Jesus chega lá, e libera uma palavra, e vai dizer: menina, levanta-te. E naquela mesma hora a menina se levantou, e aquele povo viu que Jesus era Deus Todo-Poderoso, que Jesus era Filho de Deus. Aleluias. Deus, Ele quer se manifestar o poder dEle na minha e na tua vida, mas para isso é necessário que nós se humilhamos perante dEle. Nós reconhecemos que Ele é o Todo-Poderoso, nós reconhecemos que nós precisamos dEle. Tem certas coisas que eu vou conseguir resolver com a minha própria mão, com o meu suor, mas tem coisas, se não eu clamar a Deus, se eu não dobrar o meu joelho e falar: Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da minha família, tenha misericórdia do meu amigo, se eu não fazer isso, nada vai acontecer. Então aqui nós podemos observar que Jesus fez um milagre na vida desse homem. Por quê? Porque ele primeiro humilhou, e segundo, ele entregou a sua preocupação, a sua ansiedade nas mãos do Senhor. Aqui em Lucas 7, vai dizer de um certo centurião de Cafarnaum. Vai dizer o quê? Vai dizer que o servo dele estava doente, e aí esse homem ouve falar de Jesus. Quem sabe ele ouviu
falar, ó, tem um homem que é filho de Deus, chamado Jesus, e ele faz milagre. Se o Senhor for até lá, né, ele pode curar o teu servo. Ou se levar o seu servo até lá, ele vai ser curado. O interessante da palavra é que esse homem, só de ouvir falar, ele já acreditou. E hoje, muitas das vezes, né, nós temos que ficar pegando no pé da pessoa, levando a palavra toda hora, falando, batendo na porta, até que a pessoa, né, passou a luta para acreditar. Mas aqui o texto está dizendo que ele ouviu falar de Jesus. Não precisou Jesus pregar para ele, não. Ele só ouviu falar, ó, tem um homem que cura, faz milagre. E o texto vai dizer o quê? Vai dizer que ele, né, manda uns mensageiros até Jesus. E aí quando ele chega até Jesus, vai dizer o quê, ó? E foi Jesus, e chegando ele junto de Jesus, rogou-lhe, dizendo, é digno que não concede isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo notificou a sinagoga. E foi Jesus com ele, mas quando ia perto da casa, enviou o centurião uns amigos, dizendo, Senhor, não te incomode, porque não sou digno que entre debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julgo digno de ir ter contigo. Diz, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Então aqui ele reconheceu, né, que Jesus, que ele não era digno que Jesus entrasse na casa dele. Ele reconheceu que era um homem pecador. Ele reconheceu que era um homem que precisava ter mudança, era um homem que precisava melhorar, e Deus se agrada disso. Não precisa ninguém apontar o dedo para você e falar assim, ó, você está errado, né? Você está fazendo coisa errada. Não, você mesmo tem que reconhecer, e quando isso acontece, aleluia, Deus tem se agradado. Então aqui eu vejo que esse homem se humilhou perante a Deus. Ele se humilhou perante o Senhor, falou, ó Senhor, ó Jesus, o Senhor não, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, então eu sou um homem pecador, sou um homem falho, eu preciso melhorar, a minha casa precisa ser arrumada, a minha casa precisa ser transformada para que eu possa o receber. E aí ele foi ainda mais, vai dizer que o texto ele diz o que? Ó Senhor, libera somente uma palavra, aleluias, que o meu criado, né, vai ficar bom. Então ali Jesus se agradou tanto, que Jesus ele vai dizer no verso 9, na parte final, digo vós, que nem ainda Israel tem achado tanta fé, aleluias. Então, que eu e você possamos confiar em Deus, não importa a luta, a dificuldade, temos que confiar ao Senhor. Vamos olhar para essa situação, o homem já estava à beira da morte, né? O criado dele estava tão doente que já estava quase morto, mas ele confiou em Jesus. No momento que Jesus falou, eu vou até a tua casa, ele se humilhou e falou, não Senhor, libera uma palavra. Ou seja, ele falou assim, não precisa o Senhor ir até lá, somente libera uma palavra e vai acontecer. E hoje em dia, quantas vezes nós queremos que o fogo caia do céu, que chove, né, faz alguma coisa para nossa vida mudar, e Jesus está dizendo, a minha palavra tem poder, aleluias. Somente uma palavra de Deus, Deus fala assim, vai ser curado, vai ser curado, vai ser liberto, vai ser liberto, aleluias. Nós temos que confiar nesse Deus. Como eu disse no início, o nosso Deus ele é tão poderoso que ele criou tudo com a palavra. Ele disse, haja luz, houve luz, né? Isso, aconteceu isso e assim por diante. A única coisa que ele colocou as mãos para fazer foi o homem, mas as outras coisas foi tudo através da palavra. Então que eu e você possamos guardar isso ao nosso coração, que o nosso Deus ele é poderoso. A única coisa que ele quer que eu e você faça é como o texto onde eu li, que é o texto tema, que nós humilhamos debaixo da mão poderosa do Senhor. Reconhecemos que Ele é Deus, que Ele é todo poderoso, reconhecemos que nós precisamos dEle a todo momento, que aonde nós for, se não for Deus, nós não vamos conseguir ir, aleluias. Que tudo que temos é graças ao Senhor. Ele nos deu força, nos deu saúde, Ele nos abençoou. A nossa família é graças a Deus,
porque foi Deus que nos deu. Então nós temos que reconhecer isso. E ele diz ainda mais, ele diz, não fica preocupado, não fica ansioso, não deixa a aflição tomar conta de você, não deixa as preocupações deste mundo tomar conta de você, lança sobre mim, aleluias, porque eu cuidarei de vós. Glória a Deus. Que Deus é esse? Um Deus que se preocupa comigo e com você, um Deus que nos ama tanto, que Ele quer nós pertinho dEle, um Deus que não quer nos ver sofrendo, aleluias. Mas muitas das vezes a pessoa fala, mas por que o irmão ali está sofrendo? Por que Deus permitiu que isso acontecesse, isso, aquilo? Porque muitas das vezes nós somos filhos rebeldes, estamos longe do Pai, e quando nós ficamos longe do Pai, pode ter certeza que a luta vai vir, aleluias, para que nós lembramos que existe um Pai. E para concluir essa mensagem, quem não lembra do filho pródigo, que pediu a sua herança para o pai, estava bem lá, mas quis conhecer o mundo, quis ir para longe do Pai, e no momento que ele foi para longe do Pai, vai dizer que ele gastou tudo, e chegou ao ponto de ficar num chiqueiro, e ver os porcos comendo a bolota, né, ou melhor, a lavagem ali, e a fome era tão grande que ele sentiu vontade de comer, mas naquele momento ele lembrou que tinha um pai, e quando ele lembra que tem um pai, ele sabe que o pai dele o ama, ele sabe que o pai dele é misericordioso, e Deus está dizendo para mim e para você, eu te amo, eu sou misericordioso, aleluia, eu vou te ajudar, só basta você se humilhar perante a mim, que eu estou de braços abertos para te receber. E a Bíblia vai dizer que aquele jovem volta para a casa do pai, o pai já estava esperando, e vai dizer que o pai se alegrou tanto que deu uma festa para esse jovem. Ele poderia falar mal do jovem, poderia bater nesse jovem, poderia xingar esse jovem, mas não, estava de braços abertos e fez uma festa e diz, o meu filho que estava morto hoje, ele está vivo, ele voltou para casa, aleluia. E diz a Bíblia que ele pegou as roupas melhores e vestiu nesse homem, né? Colocou sapato novo, colocou anel, aleluia, deu a identidade que esse homem tinha perdido lá fora. Quando estamos perto de Deus, temos identidade, mas quando estamos longe de Deus, somos uma pessoa sem identidade. Amém? Que todos venham guardar essa palavra no seu coração, e guarda isso no teu coração. Humilhai-vos debaixo da mão potente de Deus, e entrega a tua ansiedade ao Senhor, que Ele cuidará de vós. Amém? As palmas para Jesus. Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.